Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alana e você está assistindo a aula de língua portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à aula? Bom, nós iremos estudar o campo da análise linguística e semiótica, tá? Analisando ainda os mecanismos de modalização adequados ao contexto. No caso, nós vamos ver aqui os recursos e modalizadores adequados para cada situação. Bom, vamos lembrar aqui a modalização em si. Eu trouxe para vocês aqui um conceito básico. A modalização seriam os recursos pelos quais os falantes representam seus conhecimentos acerca de determinados assuntos. Ou seja, as categorias, as classes de palavras, os modos verbais que eu utilizo dentro do meu contexto em determinadas situações para dar indícios, dar pistas, indicar o que eu estou querendo falar, certo? A minha opinião, o meu contexto e o meu conhecimento de mundo. Isso dentro de diversos contextos e diversas situações de interações diferentes. Bom, eu trouxe para vocês também, nessa aula de hoje, os níveis de possibilidade, que é o quanto uma coisa pode ser possível e o quanto ela pode ser pouco possível, ou até mesmo impossível, quando eu utilizo aí o meu prefixo de negação, certo? De contrariedade e oposição. Nesse caso, nós vamos ver também as duas classes gramaticais de adjetivo e advérbio dentro da modalização. O adjetivo como uma característica aí do meu substantivo e também para dar ênfase à minha opinião dentro das minhas sentenças, das minhas frases proferidas. E o meu advérbio aí para estar analisando a situação e dando maior intensidade a ela, certo? Bom, primeiro eu trouxe uma frase para vocês analisarem direitinho essa questão do adjetivo e do advérbio. A história se repete? Se eu quisesse falar sobre a história se repetindo e eu estivesse utilizando aí esses marcadores de possibilidade, vamos analisar direitinho como ficaria. É absolutamente possível que a história se repita. Ou seja, nessa frase eu falo que as chances da história se repetir é absurdamente altas, certo? É indiscutivelmente possível que a história se repita. Quando eu utilizo aí indiscutivelmente, eu digo que não está em discussão, certo? Que a história vai sim se repetir. Eu já faço mais uma afirmação. É bem possível que a história se repita. Veja que o grau de possibilidade aqui, ele diminui. Eu digo que é bem possível, mas que pode também não ocorrer. É possível que a história se repita. Aqui a chance ainda é menor. E seria possível que a história se repetisse. Quando eu utilizo o seria possível, é que há uma possibilidade, mas é uma probabilidade dentre muitas outras, certo? Já aqui eu separei, a história se repete e eu trouxe o grau de possibilidade em que a história não vá se repetir, certo? No caso do exemplo da frase. Vejam bem. É pouco possível que a história se repita, ou seja, é improvável, as chances são mínimas. Seria pouco possível, a mesma coisa, a possibilidade aí é mínima. É muito pouco possível. Vejam que quanto mais ênfase, mais advérbios eu vou utilizando, as possibilidades vão diminuindo. É como se a probabilidade fosse diminuindo aí. É uma questão não tanto linguística, mas se aproximando aí das questões de razão e probabilidade matemáticas. Seria muito pouco possível, ou seja, aqui já é quase impossível. Vejam que o próximo grau já utiliza o prefixo aí de oposição. É quase impossível que a história se repita. E seria quase impossível que a história se repetisse. Ou seja, aqui a chance seria quase nula. Ela apenas estaria ali para um caso de uma exceção muito grave, certo? Bom, eu trouxe aqui os recursos modalizadores do discurso que a gente já viu e que vocês têm conhecimento. A prosódia é um recurso de modalização que a gente utiliza para alongar o encontro vocálico, ou seja, quando eu tenho duas vogais juntas. E a mudança também da tessitura, do meu tom de frase, certo? Por exemplo, trabalhei muito. Vejam que eu estendi aí o muito, ou seja, eu dei ênfase, significa que eu trabalhei demais. Eu posso já trabalhar demais durante toda a semana, mas naquele dia em exclusivo eu trabalhei exacerbadamente, ou seja, muito, muito, muito mais.
Bom, seria a mesma coisa que eu chegar em casa e dizer, eu estou exausta hoje. Ou seja, eu não estou cansada nem exausta normal. Eu estou muito exausta. Na prosódia, é um recurso de modalização que a gente utiliza para dar ênfase, certo? Para exagerar na situação que eu estou querendo passar e falar. Bom, temos os modos verbais, que já indica aquilo que a gente está querendo dizer, certo? Vocês viram na aula de modos verbais e quem não viu, por favor, voltem para assistir, que é muito importante. Que nós somos divididos em 3. O modo imperativo, que é aquele que expressa ordem ou pedido, é quando eu peço algo para alguém, feche a porta, ou seja, eu mando alguém fechar a porta. O subjuntivo, que é aquele modo da hipótese e da dúvida, ou seja, uma coisa pode ou não acontecer. Se eu dissesse, talvez eu tenha gostado de falar com você. Ou seja, eu não estou dizendo uma certeza de que eu gostei de falar com você, mas é uma possibilidade, certo? É uma hipótese. Se amanhã não chover, eu irei ao médico. Ou seja, vai depender aí de um fenômeno meteorológico a minha ida ou não ao médico. E o modo indicativo, que indica a afirmação. Eu gostei de ter ido na sua casa. Aqui eu afirmei, certo, que eu gostei de ter ido. Essas flores são muito bonitas. Eu utilizei aí o modo indicativo, eu estou afirmando que as flores são bonitas, certo? Já indica a minha opinião, a minha questão de intenção da frase. Por isso, os modos verbais é um dos recursos modalizadores. Verbos auxiliares, dever, poder e querer. Nós já analisamos o verbo dever, querer e poder nos textos jurídicos, em que, em sua maioria, eles indicam obrigatoriedade, ou seja, uma coisa ela precisa obrigatoriamente, ela deve obrigatoriamente acontecer, certo? O poder de possibilidade é uma coisa que é possível, mas que pode ou não acontecer, ou seja, é um critério que possa ser acontecido. E nós temos também a classe de adjetivos, que como eu já fiz análises aqui com vocês, inclusive a gente viu na questão do é possível que a história se repita, os adjetivos podem vir utilizados sozinhos ou em algumas expressões. Quando eu digo a festa foi maravilhosa, eu quero dizer que eu gostei da festa, que a festa foi boa, eu já estou passando a minha opinião ao utilizar aí o adjetivo maravilhoso, certo? Dessa forma, quando eu utilizo é possível, é claro e é desejável, eu já digo o que as possibilidades, aí os níveis de possibilidade da modalização daquela frase. Por exemplo, é possível que isso aconteça, ou seja, pode ou não acontecer. É claro que isso vai acontecer. Ou seja, aqui eu já digo certeza, afirmação. E é desejável já expressa uma coisa que eu quero que aconteça, mas que talvez não vá, certo? Porque desejar, querer, não é poder. Bom, advérbios, como eu já falei, possivelmente, exatamente, obviamente, indiscutivelmente, entre vários outros, já indicam também o que eles querem dizer na frase, né? Quando a gente já lê exatamente, é exatamente isso, é exato, é concreto. E as locuções adverbiais, na verdade, em realidade, por certo, que é quando eu utilizo uma preposição e um advérbio aí para facilitar no meu texto. Bom, eu trouxe uma tirinha aqui de Mafalda para a gente analisar. Vejam bem. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Bom, vejam que ela está aqui falando com a TV, como se a TV estivesse falando para ela, já que está usando as expressões entre aspas. E a TV está sempre indicando o que ela tem que fazer. Use isso, compre isso, beba isso. E aí ela vai e pergunta o que eles pensam que nós somos. Vejam que nesse recurso aí modalizador, a gente está usando os verbos no imperativo, a gente está indicando ordem. Quando ela diz, e o que nós somos, ela está refletindo o que a gente é, se a gente é condicionado a sempre estar seguindo coisas que a mídia propõe. Vamos ver a questão? A TV utiliza em anúncios publicitários o modo imperativo para nos convencer a comprar determinado produto. Ou seja, aqui ele tem o objetivo de persuadir a gente a comprar aquele produto. Marque a única alternativa em que não foi usado esse recurso. Beba Coca-Cola, beba, já está indicando aí a questão do convencimento. Compre batom, verbo também no imperativo. Não perca a promoção, não perca, já está indicando também o que é para fazer. Vamos participar da promoção? Quando ele diz vamos participar, é um convite, não é uma ordem, certo? Então seria a letra D.
Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.